Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 13 de Reshvan, 5.783, 7 de novembro de 2022, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. A nossa Parashá semanal está em Bereshit, é a nossa quarta porção, Vaierá, e ele apareceu, né, falando com referência o Eterno, né, aparecendo a Avram, né, e então nesse aspecto nós temos aí Vaierá. Hoje é o segundo dia da semana, é o segundo dia para o Shabat, né, onde nós temos aí a nossa preparação para o sagrado dia do Shabat. Hoje nós estamos então na nossa segunda leitura da nossa Parashá da semana, Vaierá. Hoje temos aí diante de nós, né, alguns aspectos, né, para podermos estar refletindo sobre o nosso dia a dia. E Avraham Avinu, nosso pai Abraão, é aquele exemplo maior, né, o pai dando o devido exemplo em todos os aspectos para que nós possamos de fato, né, seguirmos o exemplo do pai, ok? Então nós temos aí, né, no princípio, vamos ver o Salmo de número 20. Esse Salmo de número 20 está dentro do escopo da nossa semana, no sentido, né, desses últimos 10 dias, a situação que está passando pelo nosso país, né? Então, o Salmo número 20, que é um salmo que se refere principalmente quando a pessoa está correndo um perigo muito grave, grande, né? Está diante aí de uma iminência, de um grande desastre ou algo semelhante. Mas não somente no sentido individual, pessoal, mas também como família, como comunidade e também como nação, né? Então, de fato, nós estamos englobados dentro disso tudo, né? Pessoalmente, família, comunidade, nação, né? Então, nós vamos aí fazer a recitação com o Salmo número 20, como uma prece para a nossa nação, Brasil, e para o nosso povo, o nosso irmão brasileiro, né? Para estarmos aí rogando aos céus, rogando ao único soberano, o único Criador, o único Deus, o único Salvador, realmente que Ele ouça, né, as nossas preces, ouça o nosso pedido de socorro, né, e que dos céus venha da parte do soberano a salvação, né? E, obviamente, estamos aprendendo aí que o povo precisa fazer alguma coisa para ter mérito, né, justamente para poder que o soberano dos mundos, Adon Olam, ouça a súplica do povo, né? Nós temos aí, e nós vamos ver hoje, né, com referência à questão de as 5 cidades, né, Sodoma e Gomorra, né, a sua destruição, o porquê dela, né? O Eterno dá a Avraham a possibilidade, né, ou o momento oportuno de poder interceder em favor, né, das 5 cidades das campinas de Sodoma e Gomorra, né? Mas há um clamor, né, que foi elevado a Deus, um pedido de socorro, e isso mudou tudo, né? Então nós vamos ver essa realidade aí também. Então por isso que nós temos aí sobre a questão de transcender e não se conformar, né? Nesse aspecto aqui, transcender e não se conformar, que é o tema da nossa live de hoje, baseado nas nossas leituras diárias, vai trazer para nós uma mensagem realmente, você transcender a si mesmo, que significa você não estar preso a si mesmo, naquela questão do ego, do egocentrismo, né? Então nós precisamos transcender a nós mesmos para que nós possamos captar
a necessidade do próximo, do nosso irmão. Né? E não se conformar, não se conformar realmente com aquilo que o establishment, o sistema quer que você seja. Um robozinho, um escravo, né? Que você perca a consciência divina, a consciência de família. Né? Então, você não se conformar realmente com o viés daquilo que os perversos que estão regendo aí as nações, o sistema das nações, querem que nós sejamos. Né? Então, isso vai realmente trazer a questão de transcender. Né? E nós vamos ver, através disso daí, né, o exemplo de Abraão, dentro desse aspecto também, ok? Então, por isso, né, amados, temos aí várias questões para nós estarmos refletindo, né, na tarde de hoje. Então, por isso, os nossos mestres do Tânia, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, onde realmente é o líder máximo da nossa geração, né? Então, como diz, uma pequena chama dissipa uma grande quantidade de trevas, né? Então, por isso, Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, sem sombra de dúvidas, amados, nós precisamos aí estar conectados cada vez mais com os tzadikim, os justos de cada gerações. Por isso nós falamos desde o princípio que nós estamos aqui no novo ciclo dos estudos de Torá, né? Nós temos aí Adão, Noah, né? Temos aí Hanor, Enoque, estamos aí agora com a Odisseia de Avraham Avinu, né? O nosso pai Abraão, e temos aí o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Que é o líder máximo da nossa geração, e por isso estar conectado com o nosso Rebbe também é muito importante nesse aspecto aí, ok? Então, iniciando, vamos para a nossa prece em favor, né, da nossa nação, o Brasil, do nosso povo, o nosso irmão, o brasileiro, para que realmente, né, como diz os nossos mestres comentando sobre o Salmo de número 20, é apropriado recitar esse salmo diante do perigo, seja ele pessoal ou de um parente ou da nação. É a base da afirmação talmúdica de que deve-se rezar pela redenção ou por ajuda, após afirmar: Deus é o Redentor, ok? Então, a recitação do Salmo 20, né, diante realmente de um perigo, né, não somente pessoal, familiar, mas a nossa nação, o nosso povo está aí diante de um grande perigo, onde realmente um certo sistema vermelho quer dominar o nosso país através dos perversos, né, e fazer o povo escravo. Assim como esse sistema vermelho já assassinou, né, melhor dizendo, mais de 100 milhões de pessoas na sua história, né, por onde passou, né, e é o nosso país, nós temos aí mais de 210 milhões de brasileiros, sem contar as pessoas que estão se refugiando no nosso país, né? Então, os nossos países vizinhos aqui, os refugiados, tiveram o nosso país, a nossa nação, para se refugiar. Mas se porventura, Deus nos livre disto, acontecer realmente o pior, uma desgraça para a nossa nação, uma desgraça vermelha, nós não temos para onde correr, não é verdade? Não temos país nenhum vizinho para correr. E aí? Não é verdade? Então, por isso, o Salmo número 20, né, é apropriado nós fazermos dele uma recitação como prece, né, lembrando que somente Deus, o único Criador, o único soberano, o único Salvador, o único Redentor, né, a partir do momento que nós reconhecemos isto, né, Deus como o nosso Redentor, então o Salmo número 20 é a nossa prece em favor da nossa nação, do nosso povo, que assim diz, um Salmo de David.
Que o Eterno te responda no dia da tua atribulação e te traga a um refúgio seguro, o nome do Deus de Jacob. Que de seu santuário te envie auxílio e que de Sião te traga amparo. Que com prazer aceite todas as tuas oferendas, conceda o desejo de teu coração e realize os teus desígnios. Que nos rejubilemos com tua vitória e ergamos estandartes em nome do nosso Deus. Atenda ao Eterno a todos os teus anseios. Agora sei que o Eterno trará vitória a seu ungido. Ele lhe responderá de seu santuário celeste com a força salvadora da sua destra. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós somente no nome do Eterno, nosso Deus. Aqueles caem e sucumbem, mas nós nos erguemos e nos revigoramos. Salva-nos, ó Eterno, responde-nos, ó nosso Rei, no dia em que te invocarmos. Amém. Amém. Então, nessa questão, amados, nós temos aí exatamente a realidade, né? Pedindo a Hashem que, de fato, né? Sejamos protegidos e que sejamos realmente salvos de todo e qualquer perverso, né? Que nós estejamos nas mãos de Hashem e não nas mãos dos perversos. Que nós tenhamos realmente, de fato, né, a proteção divina, né, que a proteção divina é eficaz. Por isso, salva-nos, ó Eterno, responde-nos, ó nosso Rei, no dia em que te invocarmos, né? Então, por isso, né, amados, né, nessa graça bendita de Hashem, que o Eterno ouça o nosso clamor e nos dê realmente governantes justos, ou pelo menos governantes que estejam mais próximos, né, das 7 leis universais, das 7 leis de Noah para as nações, e que não sejam perversos realmente a governar a nossa nação. Como diz, né, os nossos mestres, né, quando um justo governa, sem sombra de dúvidas, o povo tem refrigério, tem paz, né? Quando o perverso governa, o povo geme, chora, sofre, né? Então, essa é a questão, né? É uma questão de o país ser governado por um perverso ou por uma pessoa justa, aquela que está mais próxima das 7 leis universais, ok? Então, por isso, né, sem sombra de dúvidas, que nós possamos aí, o nosso país ter aí um governo o mais justo possível dentro das 7 leis universais, né? Principalmente naquele aspecto, né, amado? Que nós tenhamos a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de culto, né? Que nós possamos ter a liberdade de continuarmos levando em frente a unidade e a unicidade de Hashem, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, o único Redentor. Que nós tenhamos a liberdade de podermos realmente estarmos anunciando, né, nos 4 ventos, não somente do nosso país, mas das nações, exatamente as 7 leis universais, as 7 leis de Noah, levando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica cada vez mais, né? Então, realmente, esta é a nossa prece através do Salmo 20 de hoje, é o nosso desejo que nós possamos realmente estarmos debaixo desta graça preciosa, maravilhosa, ok? Então, vamos aí mandar o nosso shalom para a Vânia Ivonete, lá de Recife, Pernambuco, a Núbia Rejane da Conceição Branca, lá de Brasília, o Ben Iosef Ribeiro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Silvana Felício da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, o Davi de Fortes de Carvalho Silva, de Teresina, Piauí,
o Carlos Roberto de Melo, Bentim, Minas Gerais, a Manu Almeida, de Jundiaí, interior de São Paulo, o Fábio Alexandre, a Maíra Souza, de Garanhuns, Pernambuco, o Marcos Antônio de Brito, São Paulo, capital, a Tatiana Rios, Caxias, Maranhão, Marta Zulema, Llanos, né, do Rio Grande do Sul, né, da cidade Rio Grande, a Costa Santos Sandra, né, Maria do Socorro Salles, lá de Brasília, o Nelson Jacinto, de Guarulhos, né, Grande São Paulo, o Luiz Carlos Bartolomei, da cidade Varginha, Minas Gerais, Ana Cristina, Ilha das Flores, Sergipe, Sandra Baril, Rio de Janeiro, Frank Teles, Manaus, Amazonas, Neide Lima, da cidade Guarapuava, Paraná, Dilson Francisco Silva, de Suzano, Grande São Paulo, o casal Marcelo Fernandes e Thalita Gazineu, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Nagai Silva, de Acre, Rio Branco, a Cristiane Rocha e família, lá de Embu das Artes, também Grande São Paulo, a Eliana Ferreira, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Maria de Fátima dos Santos Sato, né, e o marido Oswaldo, lá do Japão, a Sônia Moreira, Minas Gerais, Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, Eleonora Edith Oliveira, Tamar, a Rita, Claudemir Messias, Goiânia, Goiás, Eduardo Rezende, Bruno Noaide, Manaus, Amazonas, Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco, Pedro Reis Silva, São Carlos, São Paulo, Solange da Silva e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Wilton Gomes de Menezes Júnior, D.L. Cole, né, de São Gonçalo do Amarante, lá no Ceará, o Cláudio, da cidade Botânico, lá do Distrito Federal, né? Então, esses nossos amados do nosso Shalom. Também temos aí o Mateus de Brito, que está aí também. Temos a Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, a Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, São Paulo, a Inês Martins, Pirajuí, aqui a nossa região, a Fátima, né, lá de Bauru, a nossa região da Sinagoga Benei Noach. Temos aí também a Carla de Costa, lá de Barra Velha, Santa Catarina, a Edilaine Minorello e o Claudemir, também lá aqui de Bauru, né? Mais um casal de Bauru. O Isaías Moreno, também aqui de Bauru, Baruch Hashem, né? Quem mais está por aí? À medida que for aparecendo aí, vamos dando um shalom aí. A Miriam Barros, de Brasília, Baruch Hashem, ok? Então, amados, nós temos aí essa nossa aliá de hoje, a nossa segunda aliá. Hoje nós estamos no capítulo 18 de Bereshit, a partir do versículo 15 até o versículo 33, que corresponde à segunda aliá, do segundo dia da semana, a segunda leitura da nossa Parashá. Vairá, e ele apareceu, o Eterno apareceu para Moshe. Vejam bem sobre nós estarmos cada vez mais localizados dentro do aspecto, né, de termos coragem para não nos conformarmos, né, com a questão da moldagem do sistema, da perversidade e etc. e tal. Uma das coisas que nossos mestres falam é que nós precisamos aprender a ouvir a voz interior. A nossa voz interior significa exatamente o que nós vimos na paraxá anterior. Ler, lechá, vai por si mesmo, ou vai para si mesmo.
e de forma mais profunda, ler lechá significa vai para dentro de si mesmo e busque, encontre o seu verdadeiro, autêntico e potencial eu, o seu eu essencial, que está conectado com a centelha divina, que está conectado com Deus, certo? Então, dentro desse aspecto, nós temos aí exatamente essa questão agora em Vaierá. Em Ler Lechá, a ordem é no sentido de Abraham voltar-se para o seu próprio interior e encontrar o seu eu essencial. Aqui, agora, nós temos Vairá, que significa que o Eterno apareceu para Abraham. E nesse sentido, os nossos mestres querem nos ensinar o seguinte: a partir do momento que você realmente tem a coragem de não se conformar com esse quadrado que querem moldar você, e você vai para dentro de si mesmo buscar o seu eu essencial, que está conectado com a centelha divina, que está conectado com Deus. Então você transcende a si mesmo, você transcende o seu eu, o seu ego, o seu egocentrismo. Então você simplesmente vence o maior inimigo dos inimigos, o seu eu, o seu ego, o seu egocentrismo. Por isso, quando vem para Vaierá, né, e ele apareceu na paraxá desta semana, para Abraham está exatamente a questão da circuncisão, a Brit Milá. Quando Abraham ele pratica, ele obedece a essa mitzvah de Hashem, da Brit Milá, da circuncisão, então ele realmente confirma que ele foi para dentro de si mesmo, ele encontrou o seu eu essencial, que não está prisioneiro do egocentrismo, do seu ego. E agora aqui em Vaierá, né, ele remove a carne do prepúcio, ele remove a carnalidade, as paixões que sempre estão conectadas com o quê? Com o ego, com o egocentrismo. Tudo para mim, tudo envolto de mim, tudo do meu interesse. Então aqui, Abraham, em Vaierá, ele confirma que ele transcendeu, ele venceu o seu eu egocêntrico, o seu ego. E ele, nessa conexão da essência do seu verdadeiro eu, ele vem conectado mais profundamente, mais forte, mais elevado com Deus. Por isso, agora é o momento em que Abraham, ele tomou uma atitude individual. Deus não se meteu nessa conversa. Deus não obstruiu e nem, como diz assim, ele ingeriu alguma questão na decisão de Abraham. Ele deu o norte, ele deu a orientação, ele deu realmente o caminho correto a ser seguido. E Abraham, ele simplesmente teve a coragem de não se conformar, de continuar daquele jeito, envolvido com o seu eu, com o seu ego, com o seu egocentrismo. Então, quando ele vem e obedece à questão da Brit Milá, então aí ele remove toda a carne do prepúcio, que significa que ele remove toda a carnalidade, individualidade, egocentrismo, paixões seculares, carnais, materiais e etc. Então agora Vaierá, e ele apareceu, o Eterno apareceu a Abraham. Então agora Abraham estava de fato, realmente, na posição adequada para que Deus pudesse se revelar a ele de uma forma mais presencial, entre aspas, mais perceptível, né? Então, realmente, Abraham, de uma forma mais contundente, mais presente, mais real, por assim dizer, né? Ele pôde realmente ver a Shekhinah, a presença divina, sentir a presença divina e poder conversar com Deus de uma forma mais profunda,
e mais elevado. Por isso, realmente, o que Deus quer de nós, principalmente no aspecto de não-judeus, Benei Noah, é que nós façamos exatamente a questão de fazermos a nossa Brit Milá do coração. Como diz Provérbios, é do coração que temos as saídas das paixões e por aí afora vai. Então, os nossos mestres nos orientam exatamente dentro desse aspecto, como realmente Moshe fala lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 13, sobre a questão de fazermos a circuncisão do coração. Então é importante nós estarmos realmente nesse aspecto, estarmos fazendo a nossa Brit Milá do coração, removendo a carnalidade, as paixões e companhia limitada. Ou seja, não somente a coragem de não se conformar com a questão egocêntrica, mas a coragem de realmente tomar uma decisão, uma posição e realmente sermos diferentes. E não seguirmos o grande fluxo, né, que o mundo em si, ele realmente segue pela maioria, por assim dizer. Então vejam bem, uma questão simples para entendermos exatamente a questão da influência, a boa influência de Avraham, não somente para a sua geração, não somente para algumas gerações posteriores, mas a boa influência de Avraham até os dias atuais. Os nossos rabinos, eles trazem, né, pelo Rabad, eles trazem o seguinte dado estatístico, não perfeito, mas um dado estatístico mais assim, superficial para nós termos uma noção dessa realidade. Então vejam bem, né? Lembrando que cada ano que passa sempre há uma alteração dentro do aspecto populacional, ok? Então vejam bem nessa comparação aqui. Avraham é de fato, sem dúvida, a pessoa mais influente que já viveu. Hoje ele é aclamado como o ancestral espiritual de cerca de 2,4 bilhões de pessoas no mundo, que são os cristãos. Ele também exerce influência nos dias atuais a cerca de 1,6 bilhões de 1,6 bilhão de muçulmanos no mundo todo. Bem como também ele é, obviamente, o grande influenciador, sem sombra de dúvidas, a cerca de 13 milhões de judeus. Mais da metade das pessoas que vivem atualmente, ele é o grande influenciador, sem ser um líder mundial, sem ser rei mundial. Mas Avraham, ele realmente é uma liderança sem igual, por assim dizer, para entendermos que a sua influência é, de fato, uma realidade até os dias atuais, né? Então, liderança, como todo líder sabe, pode ser solitária, porém você continua a fazer aquilo que tem de ser feito, porque sabe que a maioria nem sempre está certa, e a sabedoria convencional nem sempre é sábia. Então, peixes mortos vão com a maré, ou seja, peixes mortos, eles seguem a maré. Então, o peixe está morto, para onde a maré manda, vai embora, ok? Mas, os filhos de Avraham, eles são chamados de peixes vivos, ou seja, peixes vivos, eles nadam contra a corrente. Assim é com a consciência e a coragem. Se você é um peixe vivo, entre aspas, você é aquele que, de fato, nada contra a corrente ou contra a correnteza, né? Então, você tem a coragem para não se conformar realmente com a maré que está por aí afora vai.
Assim como os filhos de Abraão, eles estão preparados para desafiar os ídolos de cada época, ok? Então, nesse aspecto aí, amados, é exatamente a coragem para transcender, é a coragem realmente para ir além das suas próprias forças, do seu próprio eu, do seu próprio egocentrismo, vencer realmente esses aspectos, né, do nosso ego, e assim, sem sombra de dúvidas, você ser um vitorioso, aquele que teve a coragem realmente de poder transcender a si mesmo, transcender todo o aspecto realmente do egocentrismo, e assim você é um peixe vivo que nada contra a correnteza, ok? Então, por isso, nós não podemos ficar, de fato, parados e estacionados. Afinal de contas, nós não somos poste, ok? Então, é isso daí. Dentro da nossa continuando, né? Então, nós temos aí a nossa segunda aliá, onde nós vimos aí sobre aquela questão de Sará ter sorrido, ter rido, e então, né, o Eterno ele ficou desgostoso com Sara, porque ela riu da mensagem que foi recebida, né? Então, e aí, então, depois que o anjo confirma que Sará, ela terá um filho daqui a um ano, e o anjo retornará ali para comemorar junto com eles a Brit Milá, que será realizado naqueles dias, né? Depois que o menino nascer, depois do 8º dia, e aí então o anjo estará de volta ali, né? Que é a mensagem para Sará e Avraham. Depois no versículo 17, nós vemos aí que na continuidade nós temos 3 anjos, a Mishnah e o Talmud nos fala, pelos nossos sábios, que o anjo encarregado, né, de dar, de fazer o anúncio, né, sobre a questão de Sará, que terá um filho, então ele retorna aos céus, né, ele vai embora e retorna aos céus. Os outros 2 anjos, eles saem, né, ali da tenda, e eles vão em direção a Sodoma e Gomorra, né? Então aí é o momento em que Deus ele fala com Moshe, enquanto os 2 anjos estão seguindo em direção de Sodoma e Gomorra, certo? Então Deus começa a conversar com Avraham, e ele diz, né, como fala o verso 17, esconderei de Avraham o que farei? Pois Avraham virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Então, aqui, os nossos mestres falam que quando os anjos partem para a missão de Sodoma e Gomorra, então Avraham, percebendo os fatos, né, os anjos se dirigindo em direção a Sodoma e Gomorra, né? Então, Deus começa a conversar com Avraham, esconderei alguma coisa daquilo que farei de meu servo Avraham? Então, a própria Torá, ela se apressa realmente a nos mostrar esta realidade. Nesse momento, Deus, ele abre, né, por assim dizer, juridicamente falando, Deus, como Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, soberano que é, ele abre o precedente para Avraham fazer um papel de advogado de defesa. Então, juridicamente, né, dentro desse aspecto, Avraham, ele inicia então um diálogo com Deus no sentido de evitar com que as 5 cidades que estão ali nas campinas de Sodoma e Gomorra sejam destruídas. Então, Avraham, como diz, né, o texto, virá a ser uma grande e poderosa nação, e então ele ordenará a seus filhos a fim de que guardem o caminho do Eterno para fazer caridade e justiça. Então, cabe a mim, diz o Eterno, contar-lhe o que pretendo fazer, para que não digam que Avraham
se negou a intervir em favor de seus vizinhos. E se há algum argumento que possa poupar e perdoar os habitantes de Sodoma e de todas as 5 cidades, certamente Abraão saberá apresentá-los a mim, e eu os perdoarei. Mas se ele não conseguir, Sodoma será mesmo destruída, né? Então, a partir desse momento, né, é aberto, então, o direito à defesa. Então, Sodoma e as 5 cidades têm agora, nesse momento, a oportunidade jurídica de poder realmente ter um defensor, para ver se realmente os argumentos apresentados realmente satisfaz a justiça divina. Então, por isso, né, o verso 19, né, do capítulo 18 diz: porque o conheci, falando ainda com referência a Abraão, e sei que ele ordenará aos seus filhos e a sua casa. Ele sabe, Deus sabe que Abraão, ele ordenará a sua casa, ou seja, a casa de Israel, e aos seus filhos, as nações, né, realmente sobre a questão de poder guardar, né, o povo judeu, os 613 mandamentos e as 7 leis universais, realmente guardar a questão das 7 leis universais, ok? Então, dentro desse aspecto aí, Deus fala com Abraão nesse sentido, e no verso 20 diz assim: e disse o Eterno, o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou, e seu pecado se agravou. Descerei, pois, e verei que se fizeram como o clamor da cidade que vem a mim, e darei fim neles, e se não, o saberei que realmente o clamor não é real, não é verdadeiro, ok? Então, aí nós entramos dentro de um aspecto aqui, em que os nossos mestres trazem para nós, que está conectado com a questão da intercessão, vamos assim dizer, com referência a Abraão. Então, como Deus abriu para ele a oportunidade, né, para, de fato, né, haver o quê? Haver as apresentações que Abraão, como, entre aspas, advogado de defesa das 5 cidades, né, se realmente haveria, de fato, a oportunidade de ser revisto a sentença e ser modificado a sentença, né? Então, aí é que está a questão. Então, vejam bem, quando se fala do clamor, né, aqui a passagem nos fala sobre o clamor, né, o verso 20, né, o clamor de Sodoma e Gomorra chegou a mim. Então, os nossos mestres falam através do Midrash que esse clamor tratava-se de uma menina. O nome dela era Plotit, filha de Lot, que era casada com um dos homens poderosos de Sodoma. Certa vez, ela viu um pobre desnutrido na rua e se apiedou dele. O que fez ela? Todos os dias, ao sair para buscar água no poço, ela enchia o seu jarro com vários tipos de alimentos que tinha na sua casa, e ela alimentava aquele pobre, ela alimentava aquele indigente. Questionavam-se então os filhos de Sodoma como aquele miserável conseguia sobreviver, né? Então, o Midrash traz para nós, de fato, aqui, né, traz para nós aqui, de fato, a questão no sentido de que só para avisar aí o Matheus de Brito, nós não vamos desviar o assunto da nossa paraxá para estas questões seculares que você está trazendo, ok? Nós vamos manter o foco aqui dentro da nossa paraxá. Positivo? Aí qualquer coisa entra no particular que nós estaremos conversando sobre outras questões. O foco é o estudo da Torá e a nossa paraxá da semana e a nossa leitura do dia, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, o Midrash, os nossos sábios trazem para nós que
os cidadãos de Sodoma e Gomorra, através do seu parlamento, né, eles aprovaram uma lei que era proibido ajudar o pobre, o necessitado, o desvalido. Era lei. Não era permitido ajudar um pobre, um pedinte. Vejam bem, né, amados, aí sempre a gente trazendo um paralelo com a atualidade, porque o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala claramente que nós precisamos estudar a Torá e trazê-la para os nossos dias. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, ficarmos aí presos num passado sem presente que não construi um futuro. Então, por isso, o estudo da Torá, como diz o nosso Rebbe, é sempre trazendo, de fato, as questões para o nosso presente. Então, o que, segundo os sábios que nos trazem através do Midrash, é que era uma lei proibido ajudar o pobre. E essa filha de Lot, de nome Plotit, né, segundo o Midrash, nos fala que ela viu aquele pedinte e ela simplesmente violou a lei. E ela começou realmente a matar a fome daquele pobre. E os cidadãos de Sodoma perceberam que, em vez de ele continuar desnutrido e morrer, mudou o aspecto dele. Ele estava mais nutrido. Ele estava ficando mais forte. E como pode isso? Alguém está violando a lei. Ou seja, a lei divina aprova uma lei humana deste tipo, proibido de ajudar o próximo? Obviamente que não. Então, por isso, qualquer nação que aprova leis que são contraditórias ou que são contra a vontade divina, simplesmente está sendo regido por perversos. E nós não podemos coabitar no sentido de se associar, apoiar perversos. Porque eles sempre são contra Deus e contra os seus mandamentos. Ponto. Então o que eles fizeram, os cidadãos ali de Sodoma? Eles começaram a observar. E eles perceberam que a filha de Lot, ela ia todo dia pegar água. E aquele pedinte estava sempre perto do poço de água. Então eles perceberam que quando ela, antes de pegar o seu jarro para encher de água, ela tirava alguma coisa de dentro do jarro e entregava para aquele pobre. Então eles observaram que ela tirou várias coisas do interior do seu jarro e entregou ao pobre. E o pobre ele pegou e ele ia escondendo dentro da sua roupa, né? E aí eles perceberam que ele começou a se alimentar. E foi onde que deram o flagrante nela. E ela foi levada à corte. Ela foi levada diante do tribunal. Qual foi a acusação contra ela? Que ela estava praticando um ato de bondade. Praticar um ato de bondade naqueles dias era considerado antidemocrático. Por quê? Porque o tribunal, com o apoio do povo, aprovou uma lei que era proibido ajudar o pobre. Está entendendo? Qualquer coincidência não é. Qualquer fato, né, dos dias atuais não é uma mera coincidência. O sistema é o mesmo de antigamente, é o mesmo hoje. Os perversos de outrora, que eram, né, jumentos dos demônios para praticarem perversidade, essas entidades negativas, demoníacas, elas continuam em atividade. As pessoas vão passando. E essas entidades continuam aí, fazendo o quê? Fazendo com que, de fato, aqueles que estão a serviço do mal sejam os seus cavalos, os seus jumentos, para praticar perversidade. E ela foi condenada à morte. Chegaram, levaram ela a um campo de árvores frutíferas, tiraram toda a roupa dela, jogaram mel no seu corpo
e como ali havia vários criames de abelhas, então essas abelhas foram até ela e cobriram seu corpo, e ela morreu picada por abelhas. A sua condenação à morte foi porque ela praticou um ato de bondade, um ato de justiça. E quando você vê hoje, fazendo o paralelo novamente, né, entre várias nações, que praticar a verdade, a justiça, a bondade é errado, falar a verdade é errado, então não é uma mera coincidência. O sistema continua sendo dominado por espíritos perversos, malignos, demoníacos, e as pessoas que estão a seu serviço são os cavalos e jumentos que essas entidades tomam conta para praticar perversidade. Por isso, quando um perverso domina, o povo geme, chora e sofre. E também pode ser preso e condenado à morte. Ok? Então, esta é a realidade do clamor que chegou a Deus. Mas mesmo assim, Deus abriu um precedente para Abraão, né, trazer realmente aí, né, a sua defesa. O que você tem como defesa para com esse povo, né? Então nós vimos aí a questão da filha de Lot, a Plotite, né, segundo o Midrash, lá no Sanhedrin 109, né? E agora nós temos aí no versículo 23, onde diz assim: Abraão aproximou-se de Deus e disse: tu também destruirás os justos com os perversos? Então aqui os nossos mestres trazem para nós que a conversa de Abraão com Deus era uma prece. Ao mesmo tempo, era um momento jurídico de intercessão. O Abraão, no papel de advogado de defesa, ele estava tentando ver se o juiz ele mudasse a sua sentença, ok? Então aí nós temos 3 aspectos nas alegações do advogado, entre aspas, Abraão. A primeira dela, ele fala com severidade. A segunda, ele vem com a conciliação. E a terceira, ele vem com a prece, a reza, a intercessão. Ou seja, quando nós temos aí no versículo 23, né, onde Abraão aproximou-se de Deus e disse: tu também destruirás os justos com os perversos? Talvez haja 50 pessoas justas na cidade. Tu ainda a destruirias e não pouparias o lugar em consideração aos 50 justos dentro dela? Então, a primeira palavra de Abraão, como advogado de defesa, né, foi dentro do aspecto de severidade. Ele falou com severidade. Ele falou de forma contundente com Deus. Como diz, né, Rashi, né, ele fala que Abraão, ele não foi com meias palavras. Ele deixou a sua natureza dócil, mansa, serena, e ele foi, na sua primeira intervenção jurídica para com Deus, ele foi severo. Então, ele não poupou palavras, então ele foi realmente assim, bem contundente, severo com Deus. Olha só. Tu destruirás também o justo com os perversos? Então aqui os nossos mestres foi que ele foi de uma forma bem severa, foi bem contundente com Deus. No segundo momento, ele já foi mais com conciliação, porque ele percebeu que ele não, entre aspas, né, ele não comoveu o juiz. Então aí no seu segundo aspecto, no versículo 25, nós temos aí o quê? Então nós temos aí já um termo mais de conciliação. Então ele disse: fazer algo assim, matar o perverso juntamente com o íntegro,
deixando o inocente e o culpado terem a mesma sorte, profanaria a percepção que as pessoas têm de ti, neste mundo e no mundo vindouro. O juiz do mundo inteiro não agirá com verdadeira justiça? Deus disse: se eu encontrar 50 justos em Sedom, pouparei toda a região das 5 cidades em consideração a eles. Então vejam bem, no primeiro argumento de severidade que Abraão entrou, Deus não respondeu nada. Quando ele veio na segunda intercessão, ou na segunda intervenção, já com um tom mais conciliatório, então Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, o eterno, ele então responde agora a Abraão: se houver 50, por amor a esses 50, né, não destruirei realmente as 5 cidades, certo? Então aqui, nesse aspecto, continuando dentro da visão que os nossos mestres trazem, tanto no Talmud como na Mishnah, aqui Deus não estava falando no sentido de somente a cidade. Quando nós lemos, né, Sodoma e Gomorra eram as 2 principais cidades das 5 cidades, né? Então nós temos aí realmente, vamos dizer assim, Sodoma e Gomorra eram as maiores cidades dentro daquelas campinas, dentro daquela região. Aquela região, as campinas de Sodoma e Gomorra, recebeu esse nome porque as 2 principais cidades eram elas. A maior delas era Sodoma. Ok? Então as 5 cidades que estavam naquela região eram representadas Sodoma e Gomorra, ou somente por Sodoma. Então, quando se fala de Sodoma, está falando das 5 cidades. Quando fala Sodoma e Gomorra, está falando das 5 cidades. Então, aqui nós temos Sodoma, Gomorra, Admá, Tsevoim e Tsoar, que é a 5ª cidade chamada de Belá também, ok? Então, são estas 5 cidades. Então, quando nós temos, de fato, essa questão sobre Sodoma e Gomorra, ou somente Sodoma, lembre-se sempre, são as 5 cidades daquelas campinas. Lembro daquela questão da Torre de Babel? É a mesma coisa, haviam 70 nações já ali. Estas 70 nações, elas começaram a construir uma cidade para as 70 nações. Então essas 70 nações de uma cidade representavam exatamente o quê? Que naquela localidade, 70 nações, cada uma dentro do seu grupo, dentro da sua cidade, mas era uma cidade só. Por exemplo, né, quem conhece as grandes capitais do Brasil e do mundo, dentro de cada capital existem várias cidades, porque existem várias nacionalidades, por assim dizer, ok? Então, uma grande cidade. Então, Sodoma e Gomorra é exatamente isso. Então, aqui, essas 5 cidades, o que realmente Deus está trazendo aqui, se houver 50 justos na cidade de Sodoma e nas 4 cidades vizinhas, né? Então, por amor a esses 50, diz o Eterno que ele não destruiria o lugar. Ou seja, não era 50 justos em Sodoma, mas era 50 justos juntando as 5 cidades. Ou seja, 10 justos em cada cidade. 5 cidades, 10 justos em cada uma delas. 50 justos. Então esse é o diálogo que se trava entre Deus e Abraão, entre o juiz e o advogado de defesa. Então, havia 50 justos ali naquela cercania, ou seja, 10 justos em cada nação. Diz o Eterno, se houverem 50, por amor, não os destruirei. Ok? Aí entra a terceira parte da
intervenção de Abraão, que vem já para a reza, então que vem para a intercessão. Então agora Abraão, ele já abandonou o seu princípio de severidade, ele já abandonou o outro segundo princípio de conciliação. Agora a intervenção de Abraão já é uma prece. Então agora ele muda esse aspecto. Então agora ele vai na sua intervenção, entre aspas, jurídica, agora ela é mais uma prece do que outra coisa. Então aí nós temos no versículo 27. Abraão então disse: eu desejo falar com Deus. Eu seria como pó e cinzas, não fosse por ti. Mas supondo que faltem 5 dentre os 50 justos, tu destruirás toda a cidade por causa dos 5? Então, agora aqui você já percebe que a tonalidade de Abraão muda. Já é uma intercessão, uma prece. Então aqui, Abraão, ele fala, e se faltar 5? Ou seja, se cada das 5 cidades tiver 10 menos 1, por causa desses 5 que faltam, tu destruirás todos. Ou seja, então agora não são mais 50 no total, são 45. Então Abraão está falando sobre 45. Aí ele continua, Deus vai respondendo, não destruirei. Aí Abraão diz, verso 29, supondo que há 40 lá, diz a resposta divina, não agirei em consideração aos 40. Ou seja, de 50 vem para 45. Então quer dizer, menos 1 justo entre as 5 cidades. Agora aqui nós vamos para 40. Então agora nós temos aí 5 cidades para 40 justos. Então aí, nesse momento, como não há 40, ou seja, aliás, como não há 10 e nem 9 em cada cidade, porque já diminuiu, então agora tem 40. Então agora Abraão vai para 40. 10 é um número da integridade. Por isso que dentro da sinagoga judaica, o minyan, que é a reunião de 10 varões judeus, para que o serviço divino tenha eficácia, seja válido, é preciso de 10 varões presentes na sinagoga, para que esse minyan composto de 10 possa surtir o efeito devido, ok? Então agora aqui tem 40. Então agora, quando Abraão ele vem e diz nesse sentido, então, mais de forma resumida, ele está dizendo, 40, ou seja, então agora são 10 em cada cidade das 5. Então, Abraão está dizendo, por amor aos 40, ou seja, por amor aos 40, as 4 cidades, 10 justos em cada cidade, o Senhor pode destruir uma cidade, mas poupar as 4. É isso que traz o Talmud e o Midrash. Então Deus responde para Abraão. Já falei, por amor aos 40, não destruirei aquelas 4 cidades, ok? Aí na continuidade ele já não vai mais para 40. Agora nós temos aí, já no versículo 30, né, do capítulo 18, Abraão disse, né, que meu senhor não fique irritado, mas deixe-me falar mais uma vez. Se há 30 lá, então Deus diz, não agirei se encontrar 30 lá. Ou seja, agora já não são mais 5 cidades, agora são 3 cidades. 10 em cada cidade. O Senhor pode destruir 2 cidades, mas vai poupar 3 cidades. É isso que Abraão está falando, conforme diz os nossos sábios. E Deus diz, por amor aos 30,
as 3 cidades não serão destruídas, né? Aí vamos então para a continuidade no versículo 31. Abraão disse: já falei agora demais diante do meu Senhor, mas se 20 forem encontrados lá, o Senhor destruirá? Então Deus mais uma vez diz: não destruirei em consideração aos 20. Ou seja, já não são mais 5 cidades, agora são 2 cidades. 10 em cada cidade. Há justos? Não. Então o Senhor pode destruir 3, mas poupar 2 cidades. E Deus diz: por amor aos 20, não destruirei. E agora, na continuidade do versículo 31, do verso 32, né? Abraão disse: que meu Senhor não fique irritado, mas falarei uma vez mais. Então, verso 32. Supondo que 10 são encontrados lá, disse Deus: não destruirei em consideração aos 10. Já não são mais 5 cidades, agora é uma só. Ou seja, o que mostra para nós aqui, amados, é o seguinte: 10 justos em cada cidade não tinha. 45, 40, 30, 25, 20, 10. Por amor aos 10, não destruirei aquela cidade. Então, nesse momento, verso 33 diz: quando o Eterno terminou de falar com Abraão, que não destruiria por amor aos 10, ou em consideração aos 10, então Deus, o juiz, deixou, tendo em vista que Abraão, como advogado, ele simplesmente não falou mais nada e ele voltou para sua casa, né? Então, aí, de fato, o processo do juízo de Deus continuou. Abraão, como advogado, não tinha mais argumentos. E aqui nós temos uma questão importante nós estarmos salientando, que os nossos mestres trazem com referência à questão de Abraão ter parado quando ele pediu por 10. E como não havia 10, ele não pediu por mais. Então, dentro do mundo religioso ali fora, pessoas, né, ou pregadores, ou teólogos, né, da fome por aí afora vai, por não conhecerem realmente a sabedoria judaica, o Midrash, o Talmud, né, o fundamento judaico da palavra dos 5 primeiros livros da Bíblia, acaba falando por aí afora muitas abobrinhas, dizendo que Abraão, ele se acovardou e não continuou a pedir. E tem aqueles que falam, né, por falta de conhecimento, em que se ele tivesse continuado, né, mesmo que fosse por 1, no caso de Ló, então seria salvo as 5 cidades, né? Mas isso é uma completa ignorância por falta de conhecimento. Por que, segundo os nossos mestres, traz a resposta à seguinte pergunta: por que Abraão parou quando ele pediu por 10? E não havendo 10, ele parou a sua defesa e ele voltou para a sua casa. E Deus, ele retorna ao seu juízo, ou seja, o julgamento com referência às 5 cidades, porque o clamor daquela menina, daquela jovem casada, né, por ter ajudado um pobre necessitado, desvalido, a sua condenação foi a morte. E ela clamou, ela elevou a sua voz às alturas, ao céu, pedindo para Deus justiça. Então os nossos mestres trazem o seguinte: quando ele chegou a 10 e ele parou por ali, foi o momento em que Abraão lembrou-se de Noar. O que Noar tem a ver com essa história? Abraão lembrou-se que Noar
ele e mais 7 pessoas da sua geração, portanto, 8 pessoas, não conseguiu salvar a sua geração. Mas foi o instrumento de Deus para que viesse um novo mundo. Então, Abraão, em honra a Noé e os 7 que estavam com ele, ele parou a sua intercessão. Porque se Noé e mais 7, ou seja, 8 pessoas não conseguiu salvar a sua geração, então ele sabia muito bem que naquele momento, realmente, ele não poderia desprestigiar a memória de Noé e as 7 pessoas que estavam com ele. Esta foi a ação de Abraão. Dentro desse aspecto, o que nós temos aí? Nós temos, de fato, a aplicação nas nossas vidas, onde nós precisamos transcender, de fato, o nosso eu. Nós precisamos transcender realmente o nosso egocentrismo e estarmos para esta geração, que é a nossa geração, e como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, é a última geração sem Mashiach, que nós estejamos ombro a ombro com o Filho primogênito de Deus, o nosso irmão mais velho, o povo judeu. Que nós estejamos trabalhando, labutando para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Não somos uma geração superior à de Noé e nem de Abraão nos dias de Abraão. Mas nós somos filhos de Noé, filhos de Abraão. E eles deixaram o legado, Noé, um novo mundo, para ser de fato preenchido com a presença divina. Temos as gerações pós-Abraão para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E nós não podemos perder o foco desta realidade. Mas nós precisamos somar dentro desse aspecto. Então, à semelhança de Abraão, nós temos esses 3 aspectos realmente da prece de Abraão, que é exatamente o quê? A severidade, a conciliação e a prece. Por isso nós temos aí, nesses dias, nesses últimos dias, as questões de salmos em favor da nossa nação, em favor do nosso povo. Nós não podemos nos calar, nós não podemos, em hipótese nenhuma, aceitar leis perversas que vêm contra a vontade divina. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ser dominados pelo nosso eu, que quer simplesmente satisfazer as suas próprias paixões. Entre elas, não é comigo, não tenho nada a ver com isso. Mas Deus nos colocou, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, se Deus nos colocou diante deste momento, diante dessa atribulação que o nosso país está passando e que o mundo está passando, se Deus permitiu que nós, esta geração, estivesse de fato nesse momento crucial da sua história, é porque Deus sabe que nós temos condições, se nós olharmos para o céu, se nós buscarmos acima das montanhas, se nós buscarmos acima de todos esses maus presságios, buscar nele o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, o socorro, como a filha de Ló clamou por misericórdia e por justiça. E Sodoma e Gomorra, vamos ver amanhã mais detalhadamente,
recebeu a sua devida e justa punição. Os perversos de hoje, os seus tribunais perversos, o seu sistema perverso, receberão o juízo devido de Deus. Mas nós não podemos nos acovardarmos. Precisamos ser luz no meio das trevas. Precisamos ser bênção no meio das maldições. Precisamos ser salvação, ou seja, levarmos realmente a palavra da salvação de Deus no meio aonde as pessoas estão sentindo-se condenadas. Precisamos ser a palavra da liberdade, aonde estão querendo impor por todos os meios a escravidão das pessoas. Precisamos ser a liberdade, onde as pessoas tenham o livre arbítrio de decidir se querem ou não servir a Deus. E nós precisamos ser esse exemplo de que servir a Deus é a melhor opção que nós temos. Os argumentos que Abraão tentou defender as 5 cidades de Sodoma e Gomorra e as outras 3 cidades falharam. Por quê? Não que Abraão falhou, é porque lá não havia justos. E Maimônides, os sábios do povo judeu, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, fala que qualquer não-judeu que pratica as 7 leis de Noah, as 7 leis universais, ou que pratica uma boa parte destas leis, já pode ser considerado um justo, porque ele está trazendo, mesmo que às vezes ele não perceba, ele está trazendo luz no meio das trevas. Imaginemos então, amados, nós com conhecimento, que, graças a Hashem, nos deu através da sabedoria judaica, do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que nos deu a graça bendita de podermos chegar nessa posição com orientação rabínica, de fato, com o conhecimento que temos hoje, o quanto que nós podemos iluminar este mundo, o quanto que nós podemos iluminar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Por isso, transcender o nosso ego, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, a exemplo de Avraham, que nos ensina que quando surge a oportunidade de salvar outra pessoa, seja no plano físico ou espiritual, não devemos hesitar. Devemos fazer imediatamente todo esforço para ajudar a pessoa, mesmo que isso signifique atuar contra nossas inclinações naturais. O que significa isso? Não é comigo, não estou nesse meio, não tenho nada a ver com isso. Eu vou ficar no meu cantinho quieto, eu vou ficar no meu quadradinho, no meu clubinho, na minha bolha. Então o Rebbe está nos dizendo exatamente o contrário. Como ele orientou os seus Hassidim, os seus rabinos, os seus seguidores, para saírem da sua bolha, para realmente seguirem o exemplo de Avraham Avinu, e ir entre as nações, ir entre os não-judeus e levar o monoteísmo com fundamento judaico, levar a luz, a liberdade, a salvação, levar a coragem, a ousadia de transcender realmente todos os aspectos de si mesmo e de toda a idolatria. E levar essa mensagem aos não-judeus para que possam ter a oportunidade de conhecer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E os Hassidim, os devotos, seguidores do nosso Rebbe Menachem Mendel, ouviram, entenderam e obedeceram às suas orientações. E os rabinos do Chabad foram para as nações para levar o monoteísmo. E aqui no Brasil, desde 2012,
o nosso Rav Yaakov Gerenstad, o líder dos Bnei Noach Brasil.org.br, tem sido essa liderança no nosso país. E hoje, graças realmente a todos esses aspectos, hoje o movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, da Sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo, está presente em todos os estados do Brasil e mais algumas comunidades internacionais, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Então, por isso, amados, sem hesitar, devemos fazer imediatamente todo o esforço para ajudar as pessoas, mesmo que isso signifique sair da nossa bolha, da nossa comodidade, sair do nosso clubinho, do nosso quadradinho e se lançar entre as pessoas. Por quê? Porque, no exemplo específico, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele deixou as suas inclinações naturais como judeu que é, como rabino formado pela Yeshiva do Brooklyn, nos Estados Unidos, do Rebbe, deixou a sua bolha como milhares de rabinos do Rabad no mundo afora o fizeram, obedecendo a orientação do Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, e se lançou no meio dos sujos que estavam precisando se limpar. Lançaram-se no meio dos ignorantes, sem conhecimento, brutos, sem educação, estúpidos, para levar a eles sabedoria, ética, espiritualidade, moral, princípios, valores. Isso tem transformado as pessoas. Hoje você está aqui, hoje nós estamos aqui, porque o Rebbe, depois de Moshe, foi o único que se importou com os não-judeus e trouxe para esta última geração, para este último momento, realmente a luz da salvação que há somente em Deus. E a viva esperança para que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, para a redenção final, para retificar os 4 reinos. E é por isso, seguindo estes exemplos, que nós não podemos, em hipótese nenhuma, sermos covardes, omissos, ficarmos em cima do muro, mas seguirmos o exemplo de Avraham, que é o tema principal da nossa paraxá da semana e das próximas semanas, a Odisseia de Avraham. Pense, reflita, pesquise, busque, mas não seja um covarde, não seja um omisso, não seja um indiferente à dor, à aflição do seu semelhante. O povo brasileiro está precisando de você, não de você dentro do seu quadrado, não de você omisso, não de você escondido. Ele está precisando de você lá no meio deles. Você com a bandeira de Mashiach, você com as 7 leis universais em suas mãos, o mínimo você pode imprimir lá num computador, numa impressora, as 7 leis de Noah para um mundo melhor, e coloque lá as 7 leis de Noah, né? De forma bem simples, né? De forma bem simples, como diz aqui o nosso Sidur, né? Rapidamente aqui para nós encerrarmos, que estamos passando da hora aí, ok? Então, as 7 leis de Noah para um mundo melhor. Primeiro, proibição da idolatria, adorar e servir somente a Deus único e indivisível. Segundo, não blasfemar.
Terceiro, não assassinar. Quarto, não roubar. Quinto, não praticar relações proibidas. Sexto, não ingerir um membro de animal vivo. Sétimo, fazer justiça. Entre no meio deles, com a sua bandeira amarela, com a coroa do rei Mashiach e com o escrito Mashiach no hebraico. Esteja ali ou com o papelzinho das 7 leis universais ou com a sua voz falando disto. Porque quando você chegar no meio deles, com a bandeira de Mashiach, todos olharão para você. Que bandeira diferente é esta? E a oportunidade de você falar do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador. E que Mashiach, o verdadeiro Mashiach, é aquele que virá para corrigir os 4 reinos e trazer o verdadeiro Shalom entre os povos, entre as nações. Que na presente configuração, Deus precisa apenas de pessoas que estejam o mais próximo possível da sua vontade, dos seus mandamentos, para poder reger as nações. Um justo, quando rege as nações, o povo se alegra e ele tem a liberdade de poder conhecer a Deus. E você é o instrumento de Deus para esta hora, para este momento. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus tenha misericórdia do nosso povo, porque se você não percebeu, bilhões de pessoas no mundo estão esperando o que vai acontecer com esta nação para poder descobrir qual é a luz desta nação. Por isso, bem-aventurada é a nação cujo Deus é Hashem. É o nosso lema para os nossos dias. Até amanhã. Shalom, shalom.